Olá, eu sou o Jadson Gomes e esse é o Capitalistas de Merda. E hoje eu tô aqui com a minha grande amiga Alexandra Zanella, mas que prazer, eu tô usando esse podcast pra rever amigos, assim, né? Porque tá difícil agora, né? Em meio à pandemia e tudo mais. E também aos caô, né? Que a gente leva, quando não tinha pandemia, levava uns caô também, né? Denúncia aqui, né, Ale? Muito! Então, Ale, Tu vê que agora não é mais caô meu, né? É agora, como não tem como sair, não é mais caô. É verdade. Ale, então eu te conheço muito bem, mas enfim, te apresenta aí um pouquinho, dá um resumo. Eu sei que é difícil resumir a tua história, que ela é bem longa aí, né? Uma trajetória em vários lugares e tal. Mas dá um resumo aí, né? Do que tu faz, ou por onde tu já passou, enfim, que tu achar relevante, né? Ótimo, então. Primeiro quero agradecer pelo convite, porque ser uma das primeiras a estar na lista aí para bater esse papo. Tô me sentindo bem feliz. Acho que a gente vai ter um montão de coisa para conversar. Esse papo, na verdade, ele já ocorre entre a gente, né? Há um tempo aí. Então, meu nome é Alexandra Zanella, eu sou uma jornalista, né, de formação. Trabalhei boa parte da minha vida, da minha carreira em veículos tradicionais, no RBS, depois no Terra, né, o Mega Corporação Laranja, que foi onde a gente se conheceu, ou não, porque a gente acabou se conhecendo de fato pós-Terra, mas foi a Mega Corporação Laranja que abriu as portas aí. Já temos, a Padrinho fez 6 anos, então a gente já tem 6 anos de amizade e proximidade. Desde janeiro de 2014, então, eu tenho junto com um sócio e um grande amigo, Carlos, a Padrinho, que somos uma agência que trabalha com 2 coisas, basicamente: produção de conteúdo e assessoria de imprensa e comunicação. E, bom, eu sou uma militante aí das causas dos frascos e comprimidos, né, como diria a Rita Lee, e tem uma bandeira muito grande aí na defesa, né, da luta pela equidade das mulheres. Poderia dizer que sou uma feminista, mas não tenho usado tanto aí esse termo, porque eu acho que a gente nem estou questionando esse termo aí, esse feminismo branco que a gente anda aplicando e excluindo, acaba sendo mais excluidor do que incluir todo mundo. Então, meu negócio é comunicação, eu gosto de gente, eu gosto de bater papo, eu gosto de trocar ideia e ver até onde a gente consegue ir. E acho que espaços como esse que você está abrindo, eles são muito, muito, muito importantes, especialmente por esse momento que a gente está vivendo. Que legal, Lê. E é engraçado, né? Até tava pensando, quando foi lançado aí essa minha ideia de conseguir tirar do papel, né? A ideia desse podcast, algumas pessoas assim vieram me dizer, pô, que legal e que timing bom que tá saindo esse podcast, assim, até fiquei me questionando depois por que será, né, que as pessoas estão pensando que é um timing bom. Enfim, tem algumas suspeitas e tal, mas eu acho que, sei lá, é uma coisa que tá na minha cabeça há algum tempo, assim, né, de falar mais sobre isso. Tudo que eu tenho lido acaba se conectando, não só a capitalismo, enfim, a sociedade que a gente vive e o momento atual, que é algo único, assim, pelo menos para a nossa geração, eu acho, né? Mas, hoje que estamos aqui contigo, Ale, tu já deu ali um pouco da introdução, né? Acho que eu fiz algumas anotações, assim, né, para alguma coisa mais burocrática para falar contigo, né? Mas acho que não tem como não começar, assim, pelo lance do jornalismo, né? E nesse momento, né, hoje é dia 9 de junho de 2020, tá inclusive rolando várias coisas aí no governo nacional aí sobre o lance de fake news. E, enfim, até o termo não é tão bom assim, fake news, porque sempre existiu, né, esse tipo de coisa. Mas eu queria que o nosso primeiro papo talvez iniciasse por aí, assim, Ale, do impacto, então, das fake news no jornalismo e no conteúdo. Bom, afinal de contas, tu falou, tu tem uma agência de conteúdo, né? Tu trabalhou em grandes portais, né? Que tu comentou.
E a tua visão, assim, eu estava bem curioso para falar contigo sobre isso, porque eu acho que, mesmo nossos longos anos aí de amizade, acho que a gente nunca falou profundamente sobre isso, assim, já falamos de várias coisas, né? Mas, tipo, qual é a tua visão, assim, né, sobre esse momento, assim, e se isso afeta o teu negócio, né? Afinal de contas, uma agência de conteúdo, mas, sei lá, vamos iniciar por aí, o que tu acha? Vamos lá, esse é um tema, assim, que é um tema que me é muito querido, porque eu vivo isso profissionalmente, mas as notícias falsas, o fake news, ou o nome que quiserem dar, ele afeta todo mundo, da classe A até a última classe. Da pessoa que tem instrução, que tem acesso, que tem pós-doutorado, até a pessoa que é um morador em situação de rua. Eu acho que, então, esse é um tema que me é muito querido e eu tenho tentado estudar muito ele. E eu acho que a gente vai construindo coisas na vida, né? É o que eu falo, o que a gente deixa é o que a gente é com as pessoas, né? É isso que eu acredito. E a gente tem uma grande amiga que é jornalista, é doutora em comunicação também, a Thaís Saibit. E a Thaís é uma pesquisadora de fake news e criou aqui de Porto Alegre, trabalhou na Zero Hora há muitos anos. E a Thaís, ela criou durante uma das primeiras agências de fact-check do país, que foi em 2018, que se chamava Filtro Fact Check. E ela e um time que ela formou de outros jornalistas pesada, analisaram todos os discursos dos candidatos a governo do estado aqui do Rio Grande do Sul, em 2018. Esse trabalho, um trabalho super de fôlego, esse trabalho foi publicado na agência pública e ela e a equipe dela acabaram ficando 6 meses com a gente lá dentro da Padrinho, lá na sala. Então foi uma imersão muito grande, porque ela nos deu aulas de checagem, nos ensinou uma técnica que vai além do que a gente aprende nos bancos e na prática do jornalismo. Então é um tema que eu acho que pelo menos desde 2008 a gente vem muito pesado com ele, levando muito, muito a sério. E tentando fazer um jabá, né, porque a gente vive disso aí também, mas a gente produziu numa dessas conversas, parecido com o que a gente está tendo aqui. Antes da Thaís começar esse projeto, ela foi tomar um chimarrão lá na Padrinho, e a gente começou, ela me provocou com uma pergunta parecida como essa que você fez. E eu falei para ela sobre o que eu sentia, porque naquela mesma semana, minha mãe, uma senhora de 60 e tantos anos, até então moradora de uma cidade de 9 mil habitantes, ela tinha me ligado para dizer o seguinte, que ela falou para uma amiga lá, olha, isso aqui é fake news. E a amiga dela, uma outra senhora também, falou para ela assim, não é fake news. Fake news é uma coisa e notícia falsa é outra. E quando ela me relatou isso, eu falei, mas que absurdo isso, mas é mau caratismo, não sei o quê. E a minha mãe me chamou a atenção e falou, mas minha filha, como que eu vou adivinhar? Eu não sei inglês. A minha vizinha também não sabe inglês. E no Brasil, só 3% das pessoas dominam a língua inglesa. Então, para a vizinha ter dito para ela que fake news e notícia falsa são duas coisas diferentes, faz sentido. Contei para esse papo, Thaís, e eu contei para ela que toda vez que eu falo sobre isso em palestra, ou em grupo, em papo, eu falo que a função do jornalista ela é traduzir as notícias para Dona Maria. Thaís brincou, minha mãe se chama Maria. Então, vamos fazer uma série explicando o beabá do que é uma notícia falsa. As nossas mães. Essa base, que é a maior base que a gente tem de população, a pirâmide, e essas pessoas elas não têm acesso, elas não têm instrumento, elas não se fala, porque quando a gente fala em fake news, a gente fala num patamar que chega até uma arrogância, assim, sabe? Que é nós que conhecemos tudo, que dominamos a tecnologia, que nos leva... Mas a pirâmide brasileira nos traz uma outra realidade. Então, produzimos 4 episódios explicando o que é fake news. Esse material foi distribuído para todas as rádios do Rio Grande do Sul, sem custo nenhum. Eles veicularam e muito. A Rádio Unicinos, falecida, infelizmente,
usou esse material. A gente sabe que teve a USP usou isso em sala de aula. Então, esse material, ele foi muito legal. E nós ganhamos o 2º lugar na categoria rádio do 35º Prêmio de Direitos Humanos e Jornalismo, que é o Oscar do jornalismo brasileiro. E que pela primeira vez uma agência levou esse prêmio, porque nós não somos um veículo rádio, mas a gente produziu e teve veiculação, né, nas rádios. E aquele dezembro eu até me emociono em falar sobre isso, porque aquele dezembro de 2008, quando eu estava lá na OAB para receber esse prêmio, a Thaís estava dando um curso de checagem no Paraná, eu fiquei no telefone com ela, eu fiquei muito emocionada porque eu olhei para o lado e eu vi ali grandes jornalistas do país inteiro, da Folha, da Veja, do Estadão, do El País, de veículos que já são consolidados há muito tempo e a gente estava ali. Para mim, isso foi um estalo do tipo, nós estamos no caminho certo e eu não posso me omitir. Então, assim, é um tema muito querido para mim mesmo, fake news. Acho que a gente tem muito para discutir, a gente tem muito para entender. E tecnologicamente, fake news e tecnologia, elas estão se fundindo e quase sendo uma coisa só. Porque enquanto tem um grupo de pessoas produzindo isso, tem comunicação, ou sei lá da onde, tem um outro grupo da tua área, né, que dominam muito isso, fazendo uma enxurrada. Aí, eu penso o seguinte, você fala, mas é recente a fake news. Bom, vamos lá. O primeiro governo do mundo a ser eleito com a ajuda da tecnologia foi o Obama, né? Bom, a partir daí, essas pessoas que, sei lá o que poderia dizer, mas pessoas que estão contra o mundo, ou que olham só para o seu umbigo, ou que eu sei lá qual que é o compromisso delas, enxergaram uma possibilidade de mexer na política, mandar na política mundial do jeito que eles estão afim, do jeito que é bom para eles, do jeito que esses caras vão ganhar dinheiro. Não tem discussão com isso. Ah, não, mas a fake news é feita por uma brincadeira. Uma brincadeira é nós botar ali que vai ter show do, sei lá, do Floyd aqui em Porto Alegre e tirar onda. Outra é uma produção em série, que é o que vem acontecendo, empresas especialistas nisso, e se alguém não leu, e que imagino que quem está escutando esse podcast ou nos assistindo sabe muito bem do escândalo da Cambridge Analytica, né? Se não tem um bom documentário na Netflix aí para fazer. A fake news veio muito a serviço da política, de uma política suja, que só serve para um seleto grupo ganhar dinheiro com fins mercantilistas. Porque poder também poder não é só dinheiro, né? Quando você tem poder de mexer os pauzinhos, de tomar decisões, o dinheiro vem lá no final. E a gente vem numa onda de corrupção no Brasil que deixa isso cada vez mais claro. Neste momento, com esse governo, a corrupção está em segundo plano, né? Está escondida, mas ela continua rolando. Não somos ingênuos a esse ponto. E as fake news, as notícias falsas, elas contribuem muito para esse modelo que está nos levando para um buraco. Não sei como é que a gente vai conseguir sair. Porque produzir uma fake news é muito simples. Eu garantir que é uma fake news é muito complicado, porque eu preciso de vários mecanismos para conferir se aquilo de fato é uma fake news. E elas estão cada vez mais aperfeiçoadas, porque há 2 anos atrás a gente podia dar uma dica. Cuidado, todas vêm com caixa alta, com isso, com aquilo. Opa, pera, agora já começou a ter coisas que são muito perfeitas. Muito perfeitas. Então, assim, eu vejo a fake news um mal do momento, que é responsabilidade de todo cidadão trabalhar para defender. A gente tem que, sim, ser o chato do grupo do WhatsApp da família. A gente tem que ser o chato, sim, de pegar o tiozão lá no grupo e falar: tio, tia, primo,
isto aqui é fake news. A gente tem responsabilidade, todos nós temos. Não sou só a Alexandra, porque é jornalista, o Jaidson que trabalha com tecnologia. Todo mundo precisa abraçar isso ou não vai virar. Sim, mas o Lene, pegando esse exemplo aí, eu já passei por várias fases, assim, acho que todo mundo, né? Todo mundo que tem um entendimento, assim, de como as coisas funcionam, seja na parte de jornalismo, de tecnologia, talvez já tenha passado por isso, mas eu tenho um sentimento de que às vezes eu tenho vontade de desistir, às vezes eu tenho vontade de não, vou tentar, né? E isso fica num ciclo vicioso, assim, né? E porque é o lance, né, de... Eu até tenho anotado aqui pra gente falar, né, mas eu posso falar agora do lance da pós-verdade mesmo, de que não tem maneira de tu discutir, né, com alguém muito sobre isso. Então, eu já me peguei num momento onde eu vejo alguma coisa dos pouquíssimos grupos que eu tô, mas que eu vejo alguma coisa e eu penso, por que eu vou perder meu tempo, né? Se eu sei que daqui não vai sair nada. Vou lá pra Netflix, pra Amazon Prime, vou fazer qualquer coisa, vou ver alguma coisa aqui pra tirar da minha cabeça em vez de perder meu tempo aqui. E outras vezes não, eu vou ali e explico, e tento dizer, não, mas olha só, isso aqui é assim, isso aqui é assado. E só que, pelo menos na experiência, no círculo de pessoas que eu acompanho aí e tal, e que eu faço parte de alguns grupos, mas que dá para ter uma amostragem assim, do que acontece na real, no país, no mundo, né? Normalmente fica assim, sabe? Não, mas isso aqui... Não, mas isso aí que é fake news. E aí tu... Então, mas como assim, cara? Não, eu tô te explicando, eu trabalho com tecnologia, isso aqui é assim que funciona, olha só. Tá? Não, mas isso aí não é assim, porque olha aqui, ó, aí um link de uma coisa qualquer, um site sem verificação nenhuma, ou uma mensagem encaminhada do WhatsApp, ou um vídeo de alguém falando que eu não sei como que isso se popularizou, né? Não sei se em outras partes do mundo é assim também, mas esses áudios assim que não se sabe de quem é, alguém falando, não, descobri que vai rolar tal coisa aqui, eu tô dentro aqui, não sei do que da câmera, e as pessoas acreditam, sabe? Então, eu não sei como que tu tá lidando com isso, assim, na pessoa física e também na parte da empresa, mas é meio desgastante, assim, né? Completamente desgastante. Eu entendo isso, eu tenho esse sentimento, assim, eu ainda tenho um outro processo aí no meio, que às vezes eu tenho vontade de ir até a pessoa e, tipo, dar um tapa na cara. Não, eu sou contra a violência, gente, sou totalmente contra a violência. Mas tem dias que eu tenho vontade de, assim, ó, como assim? E é exatamente isso que você falou. Eu trabalho com tecnologia, eu te explico tecnicamente como que isso ocorre. Eu trabalho com comunicação e eu te explico. A pessoa fala, não, você tá errada. Assim, ó, pessoa física. Eu dei uma recuada nesses embates dos últimos meses, especialmente nesse período aqui da quarentena, assim. Eu comecei a quarentena com a cabeça cheia, com 1000 projetos, eu vou fazer 1 milhão de coisas. Eu fui tomada por uma crise fortíssima de pânico. Tá? Eu tenho a síndrome do pânico desde 2016. Eu vinha controlando ela e eu tive essa coisa do não saber o que vai acontecer, a preocupação com a empresa, com os funcionários, com a minha mãe que está sozinha, essa coisa de ficar em casa, ficar 24/7 com o meu companheiro, as coisas começam a ficar, né, a gente começa a ficar mais sensível, tu tá louco pra ir pra rua, a falta do toque, que a Tri acabou de identificar que, e não estamos falando aqui de sexual, não estamos falando sobre fazer sexo, estamos falando sobre se olhar pessoalmente, se tocar, se abraçar, né, se dar a mão. Então, eu tive uma crise de pânico logo nos primeiros dias, e daí eu parei por 3, 4, 5 dias, aí uma semaninha, e achei que a super-heroína está de volta, assim, né, voltei a toda. Final de abril, eu tive uma crise fortíssima de pânico sobre isso, porque eu acho que passa por isso tudo, assim, né, uns acúmulos que a gente vem, e outra que não se fala também sobre esse assunto, e a gente precisa falar sobre isso. Então, no dia 28 de abril, eu tive uma crise horrível de pânico, assim, horrível. Como eu tenho algum tempo, eu sabia que eu estava tendo uma crise. Isso que me segurou. Mas foi uma coisa, acho que talvez a mais pesada que eu tive, e eu fiquei até o dia 22 ou 23 de maio completamente
afastada de tudo, eu desliguei meu celular, minhas redes, tudo, eu saía era da cama pro sofá. Aí eu voltei devagarinho, assim. E esse momento essa coisa de explicar para as pessoas e essa negação das pessoas com a realidade, essa enxurrada de fake news e as fake news, elas são muito cruéis com os minorizados, né? Com nós, com as mulheres, com os negros em especial, assim. Isso contribuiu muito para esse meu estado, assim, de pânico. Então, eu tô nesse momento, assim, escolhendo as minhas lutas e os meus embates. Porque a gente precisa manter a saúde em dia também, ou a gente não vai ter força para virar, né? Então, eu tenho escutado isso de muitas amigas, mulheres especialmente, porque né, a nossa carga é maior e tudo mais, e a quarentena nos deixa, né, todas essas coisas malucas aí, mudança que trouxeram. Mas esse sentimento de eu tô cansada, assim, é uma coisa que vem muitos amigos dando esse mesmo relato, sabe? Saí do grupo. Ai, desisti, saí do grupo da família, briguei com meu cunhado, me afastei do meu pai. E eu não falo em relações distantes, falo em relações próximas, assim, muito próximas. Então eu precisei me olhar e dizer, tá, nesse momento, qual é a energia que tu tem e aonde que tu vai aplicar ela? Porque eu tenho a energia para gastar com a minha vida, todo mundo tem, com essa vida pessoal, mas o empresário e pode até às vezes parecer, mentira, o empresário nunca é bom. Pelo menos a gente está tentando fazer diferente, né? É uma preocupação muito grande, assim, em manter os funcionários e a qualidade deles. Então, um grande número de coisas. E respondendo a outra pergunta que tu fez lá no início, como que a fake news atinge o meu trabalho, a nossa produção de conteúdo, atinge direto, porque as empresas, que, ao mesmo tempo que tem muita gente produzindo fake news e coisa e tal, tem gente enxergando que posso produzir para vender também. E aí vem a junção, né, que talvez seja uma junção bem diabólica aí, se a gente botar um advogado junto, jornalista, o cara da tua área de tecnologia, um advogado, dominar no negócio. Então, muita gente se unindo, essas duas áreas, não, mas eu produzo um conteúdo que não é verdadeiro, e o cara da tecnologia vai lá e indexa esse conteúdo, assim, extremamente bem, e faz isso subir, e tem empresa interessada, e tem empresa nos procurando para ver se a gente aplica esse modelo. Ou quando a gente fala sobre fazer uma entrega mais responsável, fazer uma produção de conteúdo de fato condizente com a tua empresa, porque, de novo, acho que não enxergo mais que nós vamos fazer grandes planos de negócio. Eu acho que as empresas têm que trabalhar de fato o propósito, né? Não aquele blá, 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 blá que né? Não. O que queremos, o que estamos fazendo. E no momento de pandemia, enxergo muito como positivo. Mas tem empresas que nos procuram mais interessadas no... Eu quero aparecer. Eu quero estar bem ranqueado no Google, mesmo que o conteúdo for copiado, não for verdadeiro, assim. Então, a gente tem trabalhado muito isso. Mostrado, por exemplo, que o Google derruba. O Google, você pode odiar ele, mas ele é uma ferramenta muito incrível tecnologicamente, né? Consegue te identificar e que ele não vai te valorizar se o teu conteúdo for copiado ou se for afirmado que é uma fake news. Ainda mais com esse grande número de grupos que estão checando notícia, né? Dentro dos próprios veículos, se criando núcleos para rechecagem. É aqui dentro da minha área, eu brinco sempre, né? Tivemos que criar empresas de checagem. Mas checagem não é o que o jornalista faz. Pois é, né? Como primário. Não, e isso é muito louco, porque primeiro, claro, tem todo o lado positivo, assim, mas eu sempre critico muito, assim, porque pega aí Google, Facebook, Twitter, sei lá, tecnologia eles têm, né? Já tinham.
para conseguir fazer esse tipo de coisa, né? Vários artigos mostrando um monte de coisa que é feito, assim, umas coisas mirabolantes. E aí fazer uma checagem, seja com alguma agência que já existe, né, ou tecnologicamente, sempre achei meio bizarro, assim, que não se tinha feito ainda, né? E agora, beleza, estão se adequando, né? Sei lá, no caso recente aí de Twitter fazendo de fato, bloqueando, né, e marcando tweets que, né, do Donald Trump e do próprio Bolsonaro e tudo mais, né? Então, eu acho que assim, é um restinho de esperança que eu ainda deposito, né, nessas grandes plataformas, assim, e aí vale dar o contexto aqui, eu já falei, a Lê sabe, mas eu optei há 2 anos já de sair das redes sociais, justamente 2 anos já. Fazem julho agora. Fazem julho, a desintoxicação total, assim, vai fazer em julho agora 2 anos. E é muito louco, né, porque eu acho que eu sei que é difícil, ninguém vai fazer isso, né? Poucas pessoas vão enfim, ficar disponíveis a fazer isso, mas é muito louco porque a maneira que eu achei de estudar mais sobre o assunto, de me dedicar mais sobre o assunto e também de não me estressar com tudo que tá rolando aí nos últimos anos, foi simplesmente sair fora do sistema, né? Então, o velho lance de eu tô fora do sistema, não faço parte, então eu não faço parte disso, né? Eu não sou impactado por publicidade programática no Twitter, no Facebook, seja lá onde for, né? Claro que tem, também não, eu sempre saliento que não vale ser hipócrita, assim, porque óbvio que eu uso algumas redes sociais, porque tudo é meio social, né? O YouTube é talvez uma das maiores redes sociais e eu, obviamente, consumo muito conteúdo no YouTube, mas o que eu faço eu crio os meus próprios sistemas para conseguir acompanhar fazendo isso, mas não dentro desse sistema gigantesco, né, que essas grandes empresas criaram. Então, tipo, eu evito o feed, né, qualquer tipo de feed. Então, já não estou nas principais redes, né, mas no caso do YouTube, eu tento evitar assistir conteúdo recomendado do YouTube ou de ficar navegando no feed do YouTube, nem na Netflix ou em plataformas de streaming, mas isso é para sanidade mesmo, assim, e produtividade, né? Até esses dias eu tava numa reunião com o pessoal na empresa e a galera também, né? Seguido também é uma montanha russa, né? A galera fica, pô, tô de boa, mas na outra semana já tá todo mundo meio, né? Todo mundo em casa, né? E aí rolou umas perguntas assim, pô, o que vocês estão fazendo e tal pra manter a sanidade, assim. Aí eu reuni um monte de dicas, assim, que pelo menos pra mim funcionava e uma delas era essa, né, eu via muita gente reclamando, mas e se usa até de piada, né, que até a Porta dos Fundos tem uma sketch disso, que é a pessoa tá lá na cama e fica, não é ver uma série ou um filme, é ficar passando, né, e eu acho que isso é igual, né, exatamente o mesmo princípio do Instagram, de Facebook e tudo mais, de a gente ficar consumindo aquele micro conteúdo que aparentemente nos tira daquele tédio, né? Mas eu acho isso assim, super nocivo e essa é uma das coisas que eu já me acostumei, assim, é difícil, mas eu não faço. Eu vou pra frente da TV com uma série em mente, ou com um filme em mente, ou alguma coisa assim, eu desligo a TV, sabe? Tento criar essas armadilhas, assim, né? Essas contra-armadilhas, na verdade, pra eu não cair. Enfim, saímos aqui um pouco, mas eu deixei anotado uma coisa que eu queria falar. Indo além, Ale, aí não sei o que tu acha, queria que a gente falasse sobre isso. Indo além, eu tô lendo agora, demorei para começar a ler, mas eu tô lendo agora Como o Fascismo Funciona, lá do Jason Stanley, né? E maravilhoso, né? E triste, né? Porque é uma cartilha, né? Parece que, enfim, os países aí, os governos utilizaram uma cartilha, né? Cada coisa que ele aponta, né, de como funciona, e é muito fácil de consumir, até já deixo a dica anteriormente no final do episódio aqui, para quem tem interesse nesse assunto, vale, assim, porque se encaixa em tudo, assim, né, e o jeito que ele aborda os temas no livro são bem fáceis de consumir, assim, e também são 10 itens ali, né, então tá bom, propaganda é um problema, o lance da pós-verdade, né, esses itens, assim, enfim, e aí que eu ia te dizer, que eu anotei aqui, ainda falando sobre fake news, bom, que isso já vem desde sempre, desde o nazismo, e aí aqui o Jason Stanley fala até um pouco disso, né, focado em propaganda mesmo, que aí as pessoas que trabalham com marketing, me desculpem, mas
né, marketing é basicamente uma fake news, né, normalmente. Porque se o produto não é bom e tu tá fazendo uma propaganda em cima dele, tu tá vendendo mentira, né? Isso vale pra qualquer coisa, né? Pra qualquer coisa. Vamos lá, se tu parar pra olhar das coisas que a gente consome, qualquer coisa. Quantos produtos de fato são bons? E quantos você comprou porque a embalagem era bonita, porque você foi impactado por aquilo na TV, porque o artista que gosta fez a campanha, porque, mas todo mundo, eu fui na casa de três amigos tinham o produto, também comprei. Bom, é engraçado, assim, vai parecer clichê, assim, mas olha, é uma coisa que eu já... Quando a gente podia ir no cinema, eu já não aguentava mais aquelas malditas propagandas do Madeiro, né? E aí eu ficava pensando, tá, mas será que é tudo isso que aquela propaganda linda e maravilhosa parece? Não é. Você foi? No Madeiro, não. Fui uma vez, eu acho, alguns anos atrás, e olha, risquei, mas não passo nem na frente. E assim, esse aqui, fazer uma parte aqui dentro de case, comportamento, marca e propósito, e o que queremos e capitalismo de merda. O Madeiro foi um exemplo muito claro. O cara falou que tem que morrer 7 mil, já morreram quase 35 mil, né? Ele arrebentou a empresa dele, era uma das maiores empresas do Brasil. Em contrapartida, a gente tem outra que é big, que é muito mais big que a Magazine Luiza, tá? Simplesmente deu uma aula de tudo que podia dar. E essa semana aqui, a Luiza Trajano veio a público e falou: as nossas empresas aguentam 2 anos fechadas. Né? Na primeira semana, ela já entendeu que alguma coisa ia acontecer e ela pensou, precisa ajudar o cara que trabalha aqui, eu não vou demitir ele. Eu vou ajudar esse cara. Ajudou o vendedor. Fez aquela parceria com pequenos negócios, botou o pequeno negócio dentro da plataforma, ajudou essas pessoas. Ela tem um envolvimento com a causa feminina. O que ela fez? Foi lá e botou o negócio de a mulher poder dizer que está sofrendo violência, porque teve um aumento absurdo aí na pandemia. Bom, tomou um pau furioso porque a primeira versão do botão não te levava para lugar nenhum. Uma mulher apertava num negócio e ela não ia para lugar nenhum. Beleza, ela já foi lá, já procurou o 190, procurou os responsáveis do governo, já fez uma parceria. Quando tu aperta no botão, ele já te liga para a polícia. Então, te dando, não olhou só para o próprio umbigo e ficou dizendo, abre tudo porque a gente precisa, porque a economia. Teve uma leitura macro. Não existe economia sem pessoas. Não existe. Ponto. As pessoas são que compram, que fazem a economia girar. Então, eu acho que essas duas marcas, todo mundo está falando deles, acho que é a marca que vai virar muito case e que isso serve para o microempreendedor até para o gigante. Não, é verdade, total. E eu também deixando ainda nesse assunto, que bom, já estamos quase 1 hora falando, né? Para ver como tem coisa. Eu estava no primeiro aqui, vamos ter que fazer um EP2 aí depois. Mas tu não te sente, Ale, e é isso eu acho que para todos nós, né? Não te sente meio... Dizer culpado não é foda, né? Mas dizer frustrado, algo assim, porque... Para pensar assim, lá no Orkut a gente já tinha um monte de coisa, de comunidades do Orkut, que eram comunidades de palhaçada, de meme antes de existir, antes de se falar que era meme, né? De coisas que eram falsas, mas que a gente dava risada, talvez não tratava, né? Também não tinha esse impacto, né, na sociedade como depois Facebook, né, teve. E aí eu anotei aqui pra gente falar, porque eu me lembrei enquanto a gente estava comentando sobre fake news, que é sobre o não salvo. Porque eu me sinto assim meio, não culpado, mas frustrado, ou talvez culpado também, que é o fato de eu ter consumido muito o conteúdo do não salvo, né? De ter ido em evento que ele foi palestrar e achar o conteúdo dele muito legal, assim. E eu nunca falei com ele pessoalmente sobre isso, né? Mas eu consigo fazer um paralelo, assim, porque o que ele fez na internet, e ele é um case legal porque ele fez desde o Orkut, né?
Ele sim é um grande culpado, eu acho, né? Talvez a gente que consumia também, mas porque ele já mostra, né, para todo mundo desde sempre o poder que um meio de comunicação tinha de fazer coisas do tipo que a gente tem agora, né? Então dá para fazer uma relação aí do Cala a Boca Galvão lá com o Bolsonaro presidente, né? Porque, pô, Cala a Boca Galvão foi um fenômeno, o negócio foi em lugar. Ele contou, eu vi a palestra dele no ano passado na Gramado Summit, onde eu palestrei, ele também, e ele contou o case, ele contou todo o case dele, e vários momentos eu me senti da palestra, e depois eu encontrei ele e eu falei isso pra ele, me senti incomodada, porque ele contou algumas coisas como super positivo, e me incomodou, exatamente o que você tá falando, tipo, cara, mas isso não é legal, que isso pode parecer engraçado, mas nesse contexto, mas ele é aplicável a coisas que você arrebenta a vida de pessoas. Né? Se eu não me engano, foi 2014 que teve uma fake news que, tipo, bombou aqui no Brasil, que foi um SMS em massa a toda a população que recebia Bolsa Família do Norte e do Nordeste, dizendo que a Caixa ia pagar só naquele sábado, depois nunca mais. E deu assim, acho que até morte deu, sabe? As pessoas, coitadas, elas vivem, elas precisam daquilo para botar a comida no prato, né? E aí uma brincadeira que você mexeu com a vida das pessoas, sabe? Então, eu tenho esse... Ai, não quero mais usar culpa, porque essa culpa, né, que não dá. A culpa católica aí quer nos arrebentar, mas até a gente achar uma outra palavra, eu sinto a culpa por ter consumido, e eu tenho uma outra culpa. Eu estive à frente de grandes veículos por um longo tempo. Não queria ter falado, né? Mas vai lá. É muito difícil isso, Jaidson, porque é botar o meu dedo na minha própria ferida. Então, né, tipo, se olhar e dizer assim, mas você estava lá com a caneta, com o mouse na mão, você estava lá e você não fez. Então, converso muito com uma amiga, que ela acabou sendo minha chefe, e a gente conversa muito lá em Floripa, e ela tem o mesmo sentimento. E a gente começou a mapear coisas assim, como que se deram, como que a gente se comportou, como que deveria ter sido feito, sabe? E aí é uma cascata de coisas. A empresa que não dá suporte, a empresa que não enxerga o profissional como um profissional, e sim apenas como um número, o teu registro de entrada, que é o teu número, não como um profissional, e precisa de qualificação, que não pode ter jornadas absurdas, porque senão tu vira um automático, que tu precisa pensar, enfim, toda empresa por trás e não tem discussão. Tem um lance ainda da empresa de ter sempre equipes muito enxutas, exigências muito altas, o mercado que mantém os veículos é a publicidade, as normas da publicidade, contagem, por exemplo, de audiência, usuário, page view, gente, 2020 ainda usamos page view, é a maior safadeza que tem, né, para medir, mas é isso que impacta o que o cara vai pagar. Então, somado a isso, a chegada muito nova do online, né, tudo muito novo, numa outra dimensão, a gente vinha 100 anos acostumado a escrever num jornal, até o leitor se responder pra gente, ele tinha que escrever uma carta, ou ele tinha que ligar, né? Não tinha. Então, somo tudo isso, mas somo também, eu não posso ser hipócrita e dizer assim, ai não, mas culpa foi da empresa que não me deu o subsídio, ai, culpa foi... Não, culpa também da Alexandra. Culpa também da Alexandra, que talvez em algum momento deixou o ego ser maior do que o que ela estava fazendo, e pensando, não, pera, que eu tô aqui, eu sou a Alexandra do Diário Catarinense, Alexandra do Terra, pera, eu sei o que eu tô fazendo. E isso tem me tirado do prumo, porque isso tem, assim, mexido comigo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho tentado olhar assim, se tá mexendo comigo, é porque eu tô pensando sobre isso. Então, eu quero analisar, eu quero mudar, eu quero fazer diferente na empresa que é minha ou nas empresas com quem eu trabalho,
não repetir tantos e tantos e tantos erros. Hoje eu vejo algumas matérias e eu penso assim, nossa, que horror essa matéria fere um monte de coisa, essa matéria ela é condenatória, eu penso, nossa, quanta matéria assim eu liberei. Quantas e quantas vezes eu vi na home do Terra, do portal, as mulheres mais bonitas do Enem, as mulheres mais... Bom, mas pelo menos a gente tá junto nessa, acho que todo mundo, porque tinha alguém criando tecnologia para permitir, né, que jornalistas fizessem isso. Então é uma... Se vamos usar o termo culpa, é uma culpa meio coletiva, né? Isso vale para tudo, né? Acho que sim. Mas também eu digo o seguinte, que eu não consigo enxergar um momento melhor do que este para o jornalismo. Não consigo. As pessoas falam que o jornalismo está morto, jornalismo mirim, enterrou. Não, o modelo... Eu venho repetindo isso há um tempão, devo estar até chata com isso. Eu já te falei, provavelmente. É o modelo de mercado que é o problema. Que a gente vem nos últimos anos com o bom jornalismo, com muitas iniciativas novas nascendo, poderosas, firmes. Vem, vamos lá, o Intercept, cara, mexeu com o mundo. Aí, beleza, se tiver alguém aqui um pouco mais alinhado à direita ou reacionário, vai dizer, vocês são os esquerdistas, né? E eu tô aqui analisando friamente, mas tem muitas iniciativas. Vamos falar aqui de Porto Alegre. Nasceu recentemente uma iniciativa que é a Matinal, e quem não acessa ainda, por favor, vá. Eu sou uma das colaboradoras, porque se juntou 3 iniciativas e eles fazem um jornalismo incrível, investigativo. Eles fazem jornalismo. Então eu vejo muito. Alguns anos atrás teve, recente também, o Panama Papers, que foi o maior escândalo, né, de corrupção e desvio de dinheiro e mandar dinheiro para o exterior e tudo mais. Essa matéria, a primeira matéria, não foi um grande veículo que trouxe, não foi nem um grande veículo do Brasil, nem um veículo lá fora. O que levantou foi um coletivo, uma cooperativa de jornalistas independentes que levantou isso sem grana, com grana curta, né, numa outra metodologia. Então eu vejo que é um excelente momento para o jornalismo. Eu acredito, aposto todas as minhas fichas, que é o jornalismo que vai nos tirar dessa cegueira coletiva, e daí cai lá no que a gente estava falando no início, de você acreditar em fake news e plana e acreditar que existe comunismo, do tipo, coisas que são ignorantes, né? Porque, por exemplo, comunismo nunca foi implantado em nenhum país do mundo, isso é fato, cara. Não... Então, a Terra não é plana. Ponto. Então, eu acho que o jornalismo, o bom jornalismo, vamos falar assim, né, cumprindo suas coisas, ele está vivendo um momento muito rico e está vindo iniciativas muito legais. Agora, a gente precisa arrumar formas de fazer essas iniciativas se manterem, né? Que só se faz jornalismo com cabeça. Precisa de gente da tua área, fazer coisas tecnológicas para a gente ir mais a fundo nos dados, mas a gente precisa de gente que pensa, que raciocina, que busca para conseguir fazer essas duas coisas se usarem e ter uns resultados, que algumas coisas que a gente tem aí que são incríveis. E o governo vem essa semana aí, não divulga mais os números. Eu aplaudi de os jornalões e grandes veículos que pegaram e, enfim, tomaram uma atitude e falaram, beleza, então a gente vai se unir e nós vamos fazer jornalismo. Claro. Não, é perfeito, né? Porque uma das coisas que eu tinha notado aqui, que para te perguntar, pelo menos no fechamento, era justamente isso, sabe? Sobre a importância do jornalismo nos tempos atuais, assim. E com certeza tu já citou vários, assim. Eu acho legal porque... Legal, entre aspas, mas a gente tá num momento que é aquele momento que eu não sei se todo mundo enxerga assim, mas é um momento de transição mesmo. A gente tá no meio da, né, ou sei lá em cima da onda, assim, que tá prestes a quebrar, né, e outra coisa vai vir. E eu acho que isso
afeta todas as áreas, assim, porque pensando do meu lado de tecnologia, internet, web, a gente está num momento que eu particularmente acho muito ruim, assim, a gente chegou no limite do limite de tudo e o que eu tenho feito e estudado é acompanhado, tá, mas o que a gente tem depois disso, né? É não ficar preso nesse status quo do Vale do Silício. E o que vem depois? Bom, a internet a gente já perdeu, eu falei no último episódio, vou falar em todos provavelmente. A web, né, que é em cima da internet, já morreu, tanto que a gente tem o próprio Tim Berners-Lee criando soluções para uma nova web, né, uma web que vai voltar à sua essência e que vai trazer tudo que se tem de moderno e tal, para conseguir evoluir. Aí, bom, dentro de jornalismo, dentro do capitalismo também, né? Todo lugar que você vê alguém que pensa conscientemente sabe que do jeito que tá desenfreado, assim, não tem muito como ir para frente, assim, né? Então tem que achar algumas maneiras alternativas. Então, acho que uma das motivações, inclusive, de montar esse podcast não foi pelo lance de querer ser muito produtivo na quarentena. Todo mundo passou por essa, eu passei também, mas logo acabou, né? Mas veio porque já era um projeto que eu queria fazer mesmo, e eu acho que, relembrando o que eu falei no início, né, que muita gente me falou, pô, é um timing bom. Eu acho que esse timing bom é justamente por isso, porque tá todo mundo meio que de saco cheio, assim, né, e pensando, pô, o que a gente faz pro futuro aí, né, pra resolver essas coisas. Eu concordo plenamente, completamente. Eu tenho percebido que a superficialidade, ela tá se desmanchando, assim, como areia na chuva, né? Vamos lá, a gente pode passar por tudo, a gente pode passar sobre a boa era das influencers do Instagram que mentem uma vida que é fake news. Que é fake news, eu tenho que falar sobre isso? Tu fala, não é fake news, porque ela ajeita a vida dela. Eu ajeito a minha vida para parecer para você achar que é assim, não é verdade. Então, aí o Poder, a gente teve, né, a recente aí, que ajudou a espalhar bastante o coronavírus, né, aqui no Brasil, que tinha uma quantidade absurda de seguidores, que ganhava uma fortuna de marcas, e que perdeu porque eu não quero estar aliado a uma marca que está apoiando uma coisa que não tem lógica nesse momento. Então, aqui estamos falando de marca, né? Estamos falando de economia, estamos falando de gente. Eu enxergo que há uma produção muito grande de conteúdo e as pessoas, elas não querem mais ficar só com aquele conteúdo, sabe? Aí todo mundo faz live, né? Agora tá na moda da live, né? Vi ontem um gráfico de um jornalista gringo, até vou procurar depois eu te mandar, porque é maravilhoso, que mostra que tem muito mais live do que gente consumir. Que é por isso que não fecha essa conta. Então, é live para tudo. E aí meus clientes perguntam, devo fazer live? Eu falo, o que você vai acrescentar nesse momento para o teu cliente consumidor lá? Não sei, então esquece a live. Então, vamos abrir uma live quando de fato eu tiver uma coisa para falar. Vamos abrir um podcast quando a gente conseguir ir mais a fundo nas coisas. Fazer outras discussões. A gente fazer só um podcast aqui para ficar falando, que legal, né? A Padrinha é legal. A Brasil JS é legal, porque a gente já trouxe não sei quem. Sim, beleza, maravilhoso. Mas serve mais para mim, para você e nossos egos, do que de fato o mundo. Porque para fora, o que interessa isso? Não interessa nada. Então, eu acho que não tenho lá muita esperança que as pessoas falam, nós vamos sair lindos, maravilhosos, pessoas diferentes. Discordo, tá? Porque eu tenho visto cada coisa durante a quarentena, né? Vamos deixar assim. Mas acho que tem uma mudança de comportamento, de consumo e consumo de tudo. Consumo de informação, de tudo. Coisas físicas. Que tá passando por um outro momento, assim, uma outra dinâmica. Sim. Para puxar lá a Magazine Luiza. Toda vez que eu vou comprar alguma coisa, eu automaticamente tenho digitado ou procurado o link da Magazine Luiza. E antes eu até tinha um ranço com a empresa. Mas agora, após quarentena, ela ficou tão fixa na minha cabeça que eu vou lá no automático.
Eu acho que isso vale para a empresa e para a pessoa, né? Porque eu acho que assim, o lance de... Quando eu saí das redes sociais, não foi porque um dia me deu a louca de sair das redes sociais, é porque eu já vinha pesquisando há anos e eu já estava de saco cheio há anos e aí chegou no momento, tá bom, vou sair das redes sociais. Então eu acho que realmente é uma falácia esse lance de que sairemos novos da quarentena e tudo vai ser lindo. Eu acho que o contrário, até. Acho que vai ser até pior, assim, porque tem despertado coisas muito ruins também, né? Acho que talvez mais ruins do que boas até. Mas eu acho que, então, eu estava falando, tanto para pessoas, né, físicas quanto para empresas, eu acho que quem já tá com a cabeça, né, em cima disso, de que, a gente está num momento diferente, a gente tem que pensar em algo para frente. Eu acho que talvez um momento como a pandemia contribua para alguma ação legal pós-pandemia, né? Usar aí o que todo mundo usa, pós-pandemia. E as empresas também. Então, a empresa que está preparada e que realmente faz algo relevante, né? Como o que tu citou, eu nem sabia muito bem da história da Magazine. Nossa, é um case massa, muito legal. Vale estudar este case. Muito legal. Então, assim, eu acho que é isso. Acho que depois... Quem está realmente preparado, engajado de verdade, que tem alguma verdade por trás, acho que aí sim sai alguma coisa boa, né? Porque senão, acho que talvez piore mesmo. Eu acho. Essa semana, para finalizar, porque fecha exatamente com isso que a gente está falando, semana passada, quinta-feira, uma agência de planejamento aqui de Porto Alegre, que é de uma amiga minha, chama Cordão. Eles fizeram um estudo global durante a pandemia, com 10 profissionais de comunicação do Brasil, do mundo inteiro. Tem lá até gente da Microsoft, assim, altíssimo nível. Um reporte foi divulgado a primeira parte na quinta-feira. Tem mais 2 que eles estão terminando. E talvez do que eu tenha lido, esse foi um dos melhores reportes que eu vi, assim, mais real. E a Dani foi muito feliz na organização desse reporte. E esse primeiro ela fala sobre propósito. Quando ela me disse, me retornou, eu falei, eu vou falar sobre propósito. A minha primeira reação foi tipo, que boring, propósito. E daí ela sentiu o meu silêncio e ela falou, amiga, uma coisa diferente nisso. Não é aquele propósito que a gente estava lá no plano, que nos contaram nos cursinhos de MBA, você tem que ter. Ela esmiuçou o propósito de fato na prática. E é um reporte que tem umas verdades ali. Foi na quinta ela fez, a Clarisa, que é uma menina negra, que tem várias iniciativas no Rio de Janeiro. E aí a Clarisa trouxe muito essa outra realidade, que é o que eu falava lá no início, né? Que o feminismo branco, infelizmente, ele é um feminismo exclui que não inclui. Então, e a Clarisa trouxe várias coisas, assim. E aí teve alguns questionamentos na live sobre isso. Tá, mas assim, uma pergunta foi... a empresa tem 1 milhão para doar em cestas básicas e gasta mais 1 milhão para divulgar isso. Por que ela não gasta os 2 milhões em cesta básica? São coisas que a gente precisa pensar agora, de fato. E aí a gente diz, tá, mas espera, a gente não pode ser tão ingênuo e achar que as empresas só são boas. Uma empresa nasce visando lucro, né? Não vamos ser ingênuos. Mas entre visar o lucro, ser totalmente e gastar o mesmo valor com mídia, mesmo valor da ajuda, tem um buraco enorme para fazer coisas. E aí a Clarisa trouxe vários exemplos. Usa uma parte dessa verba para montar projetos mais longos, que vão seguir, que vão ser parte da empresa. Aí esse resultado vem. Você não precisa gastar 1 milhão em outdoor e propaganda, que você pode fazer o projeto, ter impacto nas pessoas e tratar uma assessoria, padrinho, brincadeira, mas, né, é infinitamente mais barato para a empresa, e aqui estamos falando em números, e tu vai emplacar muito mais notícias, né, tu vai emplacar mais, porque tu tá ligado a um projeto. Então, esse reporte, assim, se quiser dar uma espiada, tá lá no Cordão, acho que para quem tem empresa, e não só empresa, pessoal também, me ensinou um monte de coisa, me quebrou várias coisas,
E eu acho que esse é o caminho, assim. Eu acho que a Dani e os 10 convidados dela do mundo todo, então uma visão interessante também, conseguiram puxar um fio que pode ser um caminho interessante essa pós-pandemia. Que legal, Lê, que legal. Bom, vamos nos encaminhar aqui pro final. E eu tô seguindo essa tendência meio... Não sei quem inventou, mas tem essa tendência de... Como eu tenho consumido bastante podcast, tu também, né, obviamente. E tem esse lance de, no final, enfim, dar uma dica cultural, alguma coisa assim. E eu acho curioso, até principalmente para saber, né, pô, o que a pessoa vai indicar e tal. Então eu vou... A minha indicação é o que eu já falei antes, ele já é um livro que já está na minha lista para ler faz tempo, e ele já saiu há alguns anos aí, que é o Como o Fascismo Funciona, que eu acho que é extremamente necessário, assim. E talvez não seja recomendado para quem não quer se frustrar mais, assim, ó, para quem, sei lá, vai se sentir mal, assim, porque realmente, né, mas eu acho que vale também para se ter, assim, não para ter na ponta da língua, não quero, né? Mas voltando ao que a gente falou lá no início, pô, às vezes é bom tu ter uma base do jeito que tá, pelo menos do jeito que tá escrito aqui no livro do Jason lá, porque ele consegue traduzir de uma forma muito simples, assim, né? De que simples no que eu digo é de eu consigo ler e entender ao ponto de conseguir explicar. Então, acho que pra mim tá sendo uma leitura legal, tô quase acabando. Muito, muito por isso, assim, de, pô, bom, volto de novo naquele ciclo lá de, tá bom, agora naquele grupo específico, quando falarem tal coisa, eu tenho um pouco mais de embasamento, né, dizer, cara, isso aqui é assim, por isso, né? Então a minha dica é, pra quem não leu ainda esse livro, eu acho super legal. E aí te pergunto, Ale, o que nos últimos dias, semanas, enfim, ou livro, ou série, ou filme, ou qualquer coisa, o que tu indica aí? Bom, inacreditavelmente, mas é porque eu não sou uma pessoa muito, né, normativa, digamos, estou terminando de ver House of Cards. Não tinha visto ainda. Capaz. E o Brasil tá muito ruim, né, de realidade. Eu fui atrás de uma ficção. Mas eu só queria contar isso, porque tu que é um cara que gosta muito de série, né? Mas eu tô lá, tem momentos que eu digo, meu Deus, eu vou ver estamos na 6ª temporada, eu vou lá ver House of Cards porque tá demais a realidade, eu preciso ir lá ver um pouco. Mas eu daria uma dica, e eu já falei sobre eles antes, a minha dica é o Matinal, um produto daqui de Porto Alegre, um veículo com formato diferente do tradicional. Eu assino, você pode assinar ou livre. Mas o que é? Mas o que é? Uma newsletter? O que é? O Matinal começou como uma news, de 2 amigos jornalistas. Inclusive um deles, eu levei na última edição lá como convidado, e ele está quase largando o jornalismo e está fazendo tá? Ele vai para a tua área. E ele falou que ele era editor de internet do Jornal do Comércio, um jornalistão assim, ó, consagrado, o Paulo Serpa. E o Paulo ficou muito encantado com o evento, convidei ele como jornalista, ele ficou muito encantado com o evento de vocês, mexeu com ele e ele voltou a estudar uma coisa que ele lá no início da vida começou. Tem um case aí para vocês que é muito legal. Então o Paulo e o Felipe começaram, eu acho que foi 2018 ainda, ou 2019, com esse projeto que era uma news. No início era o quê? Eles selecionavam as principais notícias aqui do estado, era uma curadoria. E disparavam essa news para a base. O projeto cresceu. Hoje o projeto ele é um veículo de comunicação. Você continua recebendo a news, mas ele tem, né, digital também. Ele tem um site onde você entra. Se juntou a Parênteses, era uma outra empresa também de jornalistas, e junto veio Roger Lerina com toda a sua bagagem cultural, que é o Roger, né, gente? Licença com licença. Hoje a editora-chefe deste projeto é a Marcela Donini, uma jornalista super professora, trabalhou em todos os veículos, uma super jornalista, analítica,
E a chefe de reportagem e pauteira é a Naira, uma jornalistas super premiada aqui do Rio Grande do Sul, trabalha, escreve para grandes veículos do mundo inteiro, faz comentários para rádios do Uruguai e algumas coisas na Espanha também. Ela escreve muito, ela é especialista em meio ambiente, ganhou muitos prêmios. Então, esse é mais ou menos o naipe de gente que produz a Matinal. São sempre notícias, a sua grande maioria, tu não vai encontrar coisinhas, aconteceu isso, aquilo. Não, são matérias de profundidade, você tem mais tempo, você vai gastar mais tempo para ler, mais investigativa. A grande maioria são exclusivas. Assim, é um material que está incrível, é matinal.com. E aí você tem a opção de só assinar a news para receber, que tu recebe na tua caixa. Você pode ser um colaborador também, que é um desafio aí, e tem R$10 por mês, por exemplo. Aí eles têm feito uns projetos super legais. E o Lerina entrou com toda a parte cultural, então, assim, tem dicas, tem... Então, a minha grande dica é, vão ver o Matinal, a gente precisa consumir coisas confiáveis. E a outra dica que eu dou, que é o que eu tô lendo agora, é porque eu ganhei um box lindo, maravilhoso no meu aniversário, com 3 livros da Virginia Woolf, e eu conheço ela, mas conhecia muito pouco do trabalho dela, assim. Então, quem tiver interesse aí em ler uma das primeiras mulheres aí que teve, né, destaque, que foi ouvida, eu diria para ler alguma coisa, qualquer um dos livros da Virginia. Não é uma leitura fácil, é uma leitura pesada, mas é uma leitura incrível. Que demais, Ale. Bom, para quem está ouvindo aqui, essas dicas da Lê são ouro, assim. Eu não conhecia o Matinal, depois que acabar aqui já vou lá conferir. Normalmente, quando vem uma dica aí da Lê, é porque é realmente muito bom. Eu lembro que, ao jabá aqui do Manual do Usuário, mas quem me indicou o Manual do Usuário foi tu, né, um tempo atrás. Sim. E hoje, sim, pelo menos o podcast lá do Tecnocracia, o próprio podcast lá do Guia Prático, né, do Guedinha, eu acho o conteúdo em podcast eu acho muito legal e, bom, mais uma dica aí ainda. E o conteúdo que eles fazem também no site é muito diferenciado, assim, muito diferenciado. É bem nessa vibe, assim. E é por isso, de novo, né, pra gente fechar, é o que a gente tava comentando um pouquinho antes, né? A gente tá num momento muito legal de uma nova coisa que tá por vir, né? Acho que vão ter mais matinais, mais manuais do usuário, mais coisas assim, né? Coisas mais profundas, né? E a gente precisa disso, né? Por isso que o primeiro episódio lá do podcast, eu trouxe o Felipe e o Jorge, que era pra dizer, é um episódio de mais de 2 horas, já sabe como é que é. E agora com a Lê também, episódio de mais de 1 hora, já sabe como é que é. Se quiser conteúdo raso, vai lá pro TikTok, Instagram, sei lá o quê, porque aqui não vai ter. Que eu fiz uma conta no TikTok, meu primeiro vídeo... Bombou. Me derrubaram. Me derrubaram porque eu fiz uma brincadeira. Eu tava descobrindo e eu tava lá me divertindo. E aí, eu falei, estudem crianças para saber referência de meme, né? A faquinha lá do filme, Psicose. Tem o barulho, tem a música. Eles disponibilizam a música. Uhum. Aí tô eu ali sentada no sol, gravei um videozinho. Acabado de usar a faca para descascar a laranja, né? Fiz um videozinho com a música olhando. O TikTok me derrubou. Como assim, gente? Já fui censurada no TikTok. Eu tô escrevendo sobre o TikTok. Legal. Escrevendo um artigo grande sobre o TikTok. Já há quase 1 mês, assim. De profundidade também. Tô muito lá, porque tô assustada com o tamanho da merda. Perdão. Tá lá. Machismo. Capitalistas de merda é o nome do podcast, Ale. Então pode falar merda. Tá liberado. Merda é commodity aqui. Tô assustada com a quantidade de preconceito, racismo, homofobia e sexismo e machismo lá no TikTok. Tô ocupada. Meu sobrinho de 15 anos, eu perguntei, você tem TikTok? Ele, saí.
Por que, Henrique? Não dá para mim aquilo. Mas por quê? Não dá para mim aquilo, Dinda. Mas por quê? Eu vou te dizer. É muita piada contra negro, mulher, gay. Não quero estar num lugar assim. Eu emocionada até. Mas se um guri de 15 anos, gente, teve essa leitura, né? Mas tô lá no TikTok. Tá bom. Depois manda aí quando eu fizer o artigo e quando finalizar. E tá bom, Ale. Muito obrigado aí pelo teu tempo. Adorei o papo e olha só, eu tinha no mínimo mais 6 itens aqui e a gente vai ter que gravar mais uns 5 episódios aí no futuro, tá bom? Sem problema, pode me chamar. Então tá. Quero te agradecer muito e acho que esses papos eles são super importantes porque acho que tanto você como eu nós somos o pontinho diferente no meio do todo, né? Nós não somos os empresários tradicionais que o mundo está acostumado. Então o mundo toma um choque com a gente. Mas nós estamos aí, estamos tocando nossa vida, nossas empresas com responsabilidade e igual ao Jaidson, igual a Alexandra, tem um montão por aí. Então eu acho que isso é uma força muito grande. É isso aí. Valeu então, pessoal. Até a próxima. Obrigadão, Ale. Até mais.